Olá, bom dia. Hoje venho-vos falar de deficiência, de minorias. Temos no nosso país, como todos nós sabemos, pessoas que fazem parte de umas minorias protegidas e temos as outras que fazem parte das minorias não protegidas. As minorias protegidas são, de facto, os subsidiodependentes que todos nós conhecemos, todos nós sabemos quem eles são. São pessoas capazes de trabalhar, são pessoas com saúde, bons braços, boas pernas, saúde mental. Portanto, que podem, de facto, contribuir para o bem-estar e para o progresso do nosso país. E há muito para fazer em Portugal, nomeadamente a limpeza, por exemplo, de matas, para facilitar, no verão, a não existência de tantos incêndios. Mas essas pessoas limitam-se a receber subsídio. E os nossos políticos, os nossos governantes, realmente apoiam-nos. Eles recebem subsídios, eles recebem diversas ajudas que totalizam muitas vezes um ordenado superior àquele que a maioria dos portugueses que trabalham, que contribuem, ganham. E depois temos as outras minorias. Eu comecei logo por falar em deficientes, exatamente. As pessoas com deficiência, ou esta minoria, a mim diz-me muito. Eu sou filha de uma pessoa com deficiência e eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. Acontece que para os governantes portugueses, para os nossos deputados, estas pessoas, portadores de deficiência, são de facto filhos de um Deus menor. São pessoas que eles não querem que existam na sociedade e por isso também não as apoiam. Mas apoiam as outras minorias. Apoiam aquelas minorias que querem o melhor de dois mundos. Querem, por um lado, os subsídios que lhes são pagos porque nós que trabalhamos pagamos impostos, cumprimos, e querem, por outro lado, usufruir daquilo que eles chamam cultura, a base cultural deles, que é não fazer nada, mas obter benefícios daqueles que fazem. Pois bem, as pessoas com deficiência não têm este tratamento. Nós temos ouvido falar nos últimos dias, nos últimos tempos, quase que até à exaustão, sobre o Orçamento de Estado. Engraçado que o Orçamento de Estado, mais uma vez, e isto são anos, décadas, em que as pessoas com deficiência não são contempladas nessas ajudas, nesses apoios sociais. Quer-se integrar as pessoas com deficiência, por um lado, por outro lado, elas não são apoiadas. Devo dizer-vos que as pessoas com deficiência não trabalham, as que não trabalham, por duas razões apenas. Não é porque não querem, não. As razões são as seguintes. Uma, porque alguns são portadores de deficiência de um grau tão elevado de incapacidade que não podem de todo trabalhar. E depois há outras que até podendo trabalhar e querendo trabalhar, as portas estão fechadas. Ninguém as emprega, nem no privado, nem no Estado. Mas em contrapartida existe legislação que obriga, entre aspas, as empresas e o Estado a dar trabalho às pessoas portadoras de deficiência. Esta legislação é, como se costuma dizer, para inglês ver, porque na realidade ela não é aplicada. Daí que estas pessoas, muitas delas, embora capazes de trabalhar, têm as portas fechadas, tanto do lado privado como do lado do Estado. É sobre estas coisas que o ADN se preocupa, entre muitas outras, como é óbvio. Mas esta é uma delas. A injustiça que é praticada pelos nossos governantes, pelos nossos deputados que estão na Assembleia da República e nunca falam do problema das pessoas com deficiência. Somos uma minoria. Eu digo somos porque, não sendo eu, é o meu filho. Não sendo eu, era a minha mãe. E sei muito bem o que se sofre. Sofre horrores. É uma entrega incondicional às pessoas portadoras de deficiência. É uma vida pessoal e profissional que não pode acontecer como nós sonharíamos. São carreiras profissionais que ficam a meio porque não é possível estar em dois pontos, em dois sítios ao mesmo tempo. São a vida pessoal, os sonhos pessoais que também não acontecem, não se realizam. E são muitas vezes muitos divórcios, muitos casamentos destruídos,
porque não há a capacidade de conseguir aguentar com o drama de quem tem alguém com deficiência a cargo. É um amor incondicional. É mesmo um amor incondicional. É uma entrega que só nós, pessoas que com eles vivemos, sabemos o que é. Mas os nossos governantes, os nossos deputados, ou porque não sabem, não conhecem a realidade, ou porque simplesmente não a querem conhecer, ou porque até, eventualmente, possam ter nas suas famílias pessoas com deficiência, mas eles têm capacidade económica para lhes proporcionar o melhor que existe para os seus entes queridos. Mas eu e milhares de portugueses não temos essa capacidade. E os nossos deficientes, as nossas famílias, são destruídas por políticas injustas e incorretas que classificam umas minorias como minorias caviar, aqueles que nada fazem e que tudo recebem, e a outra minoria, ou outras minorias, onde também estão incluídas as pessoas idosas com fragilidades tão grandes, pessoas que deram tanto ao país e que quando chegam ao fim da vida, que precisavam ter uma vida de paz, não têm, porque os nossos governantes privilegiam as minorias caviar em detrimento das outras. E nessas está incluída a minoria com deficiência. Eu não sei se sabem, mas se não sabem eu vou-vos dizer. Uma pessoa com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, a única coisa que obtém do Estado português são 316,33 €. Ninguém pode sobreviver com 316,33 €. É contra estas coisas que o ADN fala. É contra estas coisas que o ADN apresentou uma alternativa a alguns pontos do Orçamento de Estado, onde se incluem as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são seres humanos, como eu, como tu, como você, como todos nós. Para os nossos governantes, são alvos a abater. Eles, inclusivamente as suas famílias. Já não basta o enorme sofrimento que as pessoas com deficiência têm, umas desde que nascem, outras que adquirem a deficiência a posteriori. O sofrimento de quem tem deficiência é muito grande e o sofrimento de quem com elas convive também é. Mas para estas pessoas e para estas famílias, os governantes portugueses não apresentam rigorosamente nenhuma proposta. Temos que ser obrigatoriamente miseráveis? Os nossos deficientes, quando não têm quem os apoie, sabem o que é que acontece? Não sei se vocês sabem, mas muitas das pessoas sem abrigo, muitas das pessoas que andam nos caixotes do lixo, são pessoas portadoras de deficiência. Isto não é justo. Isto não é correto. Isto não se quer num país dito desenvolvido. Um país desenvolvido cuida das suas minorias. Das suas minorias, aquelas que realmente têm necessidade de ser apoiadas. As outras minorias, que têm saúde e capacidade para trabalhar, se quiserem receber subsídios, então trabalhem. Porque nós temos que trabalhar para lhes pagar os subsídios que eles têm. Eu não tenho problemas em pagar subsídios ou em contribuir para o pagamento de subsídio. Mas essa contribuição e esse subsídio tem que ser dado a quem de facto dele precisa. E nesse grupo de pessoas que necessitam estão os deficientes, os portadores de deficiência e as suas famílias. Também não sei se sabem, mas uma coisa que noutros tempos existiu, e eu sei do que falo, era crédito bonificado a pessoas portadoras de deficiência. Esse crédito bonificado hoje não existe. Ou melhor, existe com regras tão complicadas que não é possível dar crédito à habitação às pessoas com deficiência. Nem sequer isenção de IMI elas têm, coisa que os grandes partidos têm. Isto não está certo. E é contra estas injustiças sociais que o ADN luta.